Oi, pessoal, eu sou a Laila, do 8º ano A da Escola do Pensar. E eu estou aqui com algumas meninas e nós vamos falar sobre a Revolução Industrial. A Sofia vai falar pra gente o que foi a Revolução Industrial. Bom, a Revolução Industrial ela foi um processo de muitas transformações, tanto econômicas quanto sociais, na Inglaterra no século XVIII. Um grande desenvolvimento tecnológico que se espalhou pelo mundo todo. Mudanças nos processos de fabricação e, principalmente, a troca da manufatura pela máquina. Sofia, no começo de mês de maio, nós tivemos o Dia do Trabalhador. O Dia do Trabalhador, ele tem alguma relação com a Revolução Industrial? A origem do Dia do Trabalhador ela tem uma relação direta com a Revolução Industrial, porque ele foi criado por conta das manifestações que os trabalhadores da época faziam e para melhoria nas condições de trabalho e também na melhoria do salário, por conta deles receberem um salário muito baixo por muitas coisas que eles faziam. Naquela época, pelas condições de trabalho deles, eles desenvolviam muitas doenças, né? Porque eles viviam muito mal, trabalhavam 18 horas por dia. Eles recebiam tão pouco, que eu acho que nem isso conseguia ajudar eles em algumas coisas. Então, tanto doenças, tanto a falta de alguma coisa na vida deles também foi por conta desse pouco salário e por conta dessa condição ruim de trabalho. E essa revolução, ela teve algum processo, alguma coisa assim, Maria? Teve 4 fases e a 4ª fase até os dias de hoje. A primeira fase aconteceu do século XVIII até o século XIX. E uma coisa que caracterizou muito foi a troca do trabalho braçal para as máquinas. E uma curiosidade muito boa lá também é que a Inglaterra ela tinha meio que um privilégio, por causa que ela estava próxima do mar, o que ajudou muito no comércio. Já a segunda revolução, ela aconteceu do século XIX até a metade do século XX. E uma coisa que ajudou muito também foi que nessa época teve o avanço da tecnologia, em questão de comunicação. E também o capitalismo ele foi considerado o sistema econômico principal daquela época. Já na terceira fase, foi da metade do século XX até 2010, recentemente. E uma coisa que caracterizou foi o avanço da tecnologia. Foi criada a tecnologia em si, que a gente conhece hoje. E a 4ª revolução é a revolução de 2010 até o dia de hoje. E como eu falei, os robôs, eles têm algumas tecnologias que já estão meio que substituindo os robôs. E uma coisa legal é que muitos, por causa desses robôs, uma coisa assim que era meio que besta, que foi a máquina a vapor, que ajudou muito, mas prejudicou muito também, foi que por causa disso a gente criou diversas novas profissões hoje em dia. Por exemplo, a gente pode criar robôs ou qualquer coisa de tecnologia, mas por causa disso a gente também precisa criar novas profissões. Então foi uma coisa que ajudou muito, prejudicou muito também. E foi isso. Novas profissões estão nascendo, profissões que antes existiam, hoje não existem mais. Exatamente. Tudo isso é o impacto da Revolução Industrial. Exatamente. E também, na época, outro grande marco foi que o tempo nas fábricas. Porque antigamente as pessoas, elas contavam o tempo olhando o sol ou então as estações do ano. E depois da Revolução Industrial, elas passaram a contar o tempo no relógio. Porque nas fábricas existia a necessidade de controlar o tempo da produção. E também na Revolução Industrial, os operários eram submetidos a péssimas condições de trabalho, não tinham direito à saúde, higiene, moradia, tinham de 14 a 16 horas de trabalho direto no dia todo e pouco tempo para comer. Eram péssimas condições de vida, todo dia isso. Mas uma coisa que exatamente eu não sei é como começou a Revolução Industrial, por que começou? Por causa de Napoleão, ele tava querendo comprar impostos e ele estava querendo meio que fazer do jeito dele, entendeu? Só que a Inglaterra falou assim, não, eu não vou pagar. E meio que assim, Napoleão, ele deixou ela de lado. E por causa disso, a Inglaterra, ela teve que se evoluir sozinha. E por causa disso, ela criou as máquinas a vapores e elas conseguiu se tornar uma coisa que revolucionou o mundo. Porque sem essas máquinas a vapor, o mundo não seria o mesmo. A tecnologia, por exemplo, não seria tão avançada. Nossa, então tem muita história por trás de tudo Sim, isso. Muita história. Uma máquina a vapor virou robô, por exemplo. E tudo isso é bem recente, né? Porque tem, perto dos 50 anos, por aí. Exatamente. A tecnologia foi criada há muito pouco tempo. E pra gente que nasceu nessa geração Z, é muito estranho pensar que a tecnologia não existiu desde sempre.
Porque a gente já nasceu com ela, né? Então, é Mesmo meio- menos evoluída, a gente já nasceu com ela na palma da nossa mão, praticamente. Exatamente. A gente não viveu a época de mandar cartas e correspondências. E Aqueles do se a gente for parar pra pensar, a Revolução Industrial ela acontece até hoje em dia. E possivelmente, a partir das décadas, vão evoluir muito mais. Uhum. E também o que aconteceu foi que isso começou na Inglaterra mesmo, em 1750. Porém, posteriormente, alcançou os primeiros países, foi a França e a Bélgica. E posteriormente, a partir dos anos, meio que alcançou a Inglaterra, não, os Estados Unidos, o Japão e muitos outros. Mas alguém sabe como começou no Brasil em si? No Brasil, foi bem tarde. Foi só... A primeira fábrica só foi aberta aqui com a chegada da coroa portuguesa, em 1808. Mas ela começou a se desenvolver mais, se expandir mais em 1930. Então demorou bastante, né? Demorou. Nossa, mas essa diferença é tão grande. Exatamente, né? A gente pode ver que o Brasil, ele evoluiu bastante, mas ele demorou, né? Comparado aos outros países, sim. Uhum. Na Revolução Industrial, só teve coisas positivas ou teve coisas negativas também que aconteceram? Alguns pontos positivos foram a tecnologia que ela foi se desenvolvendo aos poucos. Alguns países se deram bem por causa da Revolução Industrial, mas também a máquina a vapor acabou ajudando também. Mas alguns pontos negativos foram que as pessoas eram mal remuneradas, acabaram passando fome, algumas famílias sofreram e as pessoas tiveram que se adaptar com isso. Os robôs, etc., tiveram que aprender a mexer com essas coisas, porque já não era do costume deles, então tiveram que se adaptar. E uma coisa muito legal também, dos pontos positivos, foi o avanço da tecnologia. E pensar que, assim, hoje teve bastante área também, como, por exemplo, o TI, que é a tecnologia da informação. E é muito legal também saber sobre... Um exemplo é esse mesmo podcast aqui. Você vê que uma máquina a vapor fez com que a gente estivesse falando no microfone agora No microfone. pudesse compartilhar com diversas pessoas ao longo do Brasil. E tiveram diversos pontos negativos mesmo, mas é muito legal ver o quanto que a gente conseguiu avançar. E é isso. E que teve praticamente assim um final feliz, né? Porque Exatamente. com o passar do tempo, eles fizeram protestos, manifestações pra ter uma condição de vida melhor, porque eles não estavam aguentando mais. Exatamente. Inclusive, em uma dessas manifestações, no dia 4 de maio de 1886, morreram muitas pessoas por conta dessas manifestações e brigas com policiais e eles. Porque eles não queriam ter essas condições ruins, mas os policiais não queriam deixar eles lutarem por essas condições que eles deveriam ter. Eu lembro que você tinha falado de que eles usavam manufatura antes de ser trocado pelas máquinas. Mas como que funcionava? Então, a manufatura é o trabalho braçal. E eles usavam de uma forma manual. Muitas pessoas, muitos trabalhadores, eles algumas vezes perdiam a sua própria vida para poder realizar o seu trabalho. E a maquinafatura, né, que é as máquinas, elas ajudaram muito. Ao mesmo tempo que elas prejudicaram bastante, como já foi falado antes, elas também ajudaram bastante. Tanto que foi uma coisa que meio que fizeram as pessoas perderem seus trabalhos, mas ao mesmo tempo meio que foi como ajudou bastante. Teve seus pontos negativos e positivos, como você já falou. E muitas pessoas acabam perdendo a vida e por causa da maquinofatura acabavam não perdendo mais. Tinha meio que uma proteção em cima delas. Então, a Revolução Industrial foi o processo de transição para novas formas de fabricação, que teve seu foco principalmente na Inglaterra, Estados Unidos e Europa continental, e foi se expandindo a partir daí, né, gente? Sim, e a gente pode ver que teve os pontos negativos, mas também teve os seus pontos positivos. E a gente pode ver também que influenciou muito hoje em dia. Sim. Principalmente por conta desses pontos positivos e negativos. Um dos pontos positivos seria ele ter evoluído tanto Sim. e chegado até aqui. Robôs agora, fazendo cirurgias. Uma avanço coisa na que tecnologia, né? é muito avanço. Uhum. A inteligência artificial também. Exatamente, também. Celulares, né? Celulares. A gente poder falar com uma pessoa de outro país em questão de, tipo, segundos. Coisa que era praticamente impossível antigamente. Você tinha que fazer uma viagem muito longa pra conseguir falar com a pessoa. Exatamente. Esse podcast em si também é um avanço. Tá, e pra pensar também que existe aquelas esteiras pra mais alimentos, mas também outros pontos, tipo carros, outras coisas também, que sempre veio de antigamente, aqueles processos quando o alimento vem embalado, etc. E hoje em dia a gente passa pela mesma coisa, só que mais atualizado. Antigamente eram as pessoas que faziam tudo certo, e hoje em dia são as máquinas.
Sim, e agora é mais rápido, aumenta a quantidade, tipo, produzir 100 por segundos. Isso favorece muito a empresa, né? As indústrias que utilizam esse método. Mas também tem a poluição. Exatamente, que é um também tem dos os males, impactos né? Tem negativos. pontos negativos e positivos. E naquela época não só já tinha poluição, sim, mas agora a poluição tá reduzindo bastante por causa que agora existem leis contra que ajudam o meio ambiente e diversos países meio que reaproveitam o lixo além da reciclagem, que é muito importante. Mesmo, tipo, tendo essas leis, alguns países nem sempre seguem isso de uma mesma maneira que outros. Exatamente. Então, alguns têm menos poluição por conta dessas leis e alguns nem tanto por não seguir essas leis. Alguns fazem isso melhor e outros fazem isso de maneira mais precária. É de maneira diferente. Então é isso, pessoal. Se teve algum ponto que você queria saber que a gente não comentou, deixa aqui nos comentários e se inscreva no canal da escola. Então é isso, meninas. Vamos dar tchau pro pessoal. Tchau!